Pronto, está gravando. Agora sim. Taxímetro ligado. Então, oficialmente, buenas noites a cada um dos presentes. Essa gravação, depois que o PA, ela fica lá na gravação das aulas síncronas, nossa segunda aula. Hoje eu quero começar a falar de uma forma bem tranquila, bem suave, sobre economia, né? Eu comecei na aula passada a gente tratar do conceito de apresentando para vocês dois pensadores, né? E aqui é sempre bom a gente voltar, deixa eu compartilhar aqui meu slide. É sempre bom a gente... Peraí, que deixa aqui, running. Deixa aqui a galera rodar. E aí eu falei... Peraí, deixa eu mudar. Permitir aqui a galera entrar. Pronto. Vamos lá. Vocês devem estar olhando minha tela streamada, né? E aí, na aula passada, eu comecei a falar de pensadores. E apresentei para vocês o Taylor e o Adam Smith. Quem são esses caras? São observadores. Né? Só recapitulando aqui um pouquinho do finalzinho da aula passada. E o que o observador faz? Observa o quê? O comportamento do movimento social. Tanto a administração quanto a economia são ciências sociais. E, então, faz-se necessário observar o comportamento da sociedade. É a sociedade que determina, que direciona para onde ela quer ir, né? Com relação à pesquisa, com relação a costume, com relação a questões sociais, políticas, etc, etc. E os observadores, então, nada mais fazem do que observar esse comportamento e anotar essa movimentação, vamos dizer assim. E lá em 1908, né, 1908, não, 1902, o Fayol que foi 8, e o Taylor foi em 1902. Ele foi contratado pelo Ford, né, pelo Henry Ford, para melhorar os processos produtivos lá da Ford, né? Até porque ele estava querendo lançar o primeiro carro lá em 1914, onde nasceu lá a indústria automotiva, né? E a Ford é uma referência, vamos dizer assim, no que diz respeito a estudos de gestão, de comportamento organizacional. E o que esse analista, esse pesquisador fez na ocasião? Ele identificou que dentro dos processos de produção lá da indústria, algumas pessoas tinham uma habilidade maior para controlar estoque, outras pessoas tinham uma habilidade maior para apertar o parafuso, outras pessoas tinham uma habilidade maior para se relacionar. E ele, naquele primeiro momento, ele começou a separar as funções dentro do ambiente organizacional. Então, se você é bom de compras, vai para aquele lado de lá. Se você é bom de vendas, vai para aquele lado de lá. Se você é bom de relacionamento humano, fica aqui. Ele criou as funções essas que a gente conhece até hoje, né, que são os departamentos organizacionais, departamento de vendas, de TI, de compras, de contabilidade, etc. Os organogramas empresariais como a gente conhece hoje. Ou seja, isso nasceu lá atrás, e isso só vem sendo ajustado, turbinado, modificado. Por sua vez, o outro pensador, né, que aqui o Taylor ele é voltado para a administração, e o outro pensador, que é o Adam Smith, ele tem mais a ver com o tema de hoje, que ele começou justamente a observar o seguinte, até antes, né, pós-revolução industrial, ele começou a observar que, de um lado, tinham pessoas que queriam algo, e do outro lado, tinham pessoas que podiam produzir algo. É como se fosse aqui a nossa relação, né? Nesse momento, eu estou produzindo aqui a informação e vocês estão consumindo a informação que eu estou produzindo. O casamento está perfeito aqui, porque a gente combinou um horário, combinamos uma relação, e a coisa vai fluir e o casamento vai ser feliz para sempre. Mas podia acontecer de você ter a necessidade de ter essa aula e do lado de cada um ter o professor.
Então, ia existir aí um desconforto, uma insatisfação de um dos lados. Poderia ser o contrário também. Então, poderia ter o professor, a instituição contrata o professor, paga lá ao professor, e o professor não tem aluno do outro lado, porque naquele momento não teve inscrição de aluno naquela disciplina. O professor fica aqui de braço cruzado e do outro lado não tem aluno. Ia gerar uma insatisfação, ia gerar um desbalanceamento, ia gerar um desconforto. O que os pensadores, e eu destaquei ali o Adam Smith, começaram a diagnosticar é que a balança ideal é quando tem um aluno e tem um professor, que aí rola o casamento. Quando você quer comer alguma coisa, quer comer uma massa, vai, e você abre o teu armário, tem lá a massa, você faz lá o teu macarrão, come e fica feliz. Mas imagina se não tivesse. Aí você sai para comprar. Aí sai para comprar, está tudo fechado, você se frustra. Então, a ciência econômica que a gente fala, né, ela estuda exatamente essa relação. É como eu botei aqui na primeira caixinha, aqui, ó, ciência que analisa a produção, a distribuição e o consumo. Isso é economia. De tudo. Da nossa relação aqui do serviço, da produção da camisa, da produção do picolé. Vamos imaginar aqui que, terminado a aula, todo final de aula eu vou lá na padaria e compro um picolé de coco. Então, se o cara da padaria, da lanchonete, sabe que tem um cliente que todo dia, segunda-feira, vai lá, 9 e 10 horas da noite, comprar um picolé de coco, então ele já pode se organizar para não decepcionar esse cliente, porque se eu vou na padaria e não tenho um picolé de coco, o que vai acontecer? Eu vou sair, vou procurar outra padaria, outra lanchonete e vou comprar lá. E aí eu meio que abandono aquela primeira opção. Ele perde o cliente, né? As relações se dão dessa forma. Então ele tem que se programar de forma que pelo menos tenha um picolé de coco no estoque e eu ter o desejo de consumir esse picolé de coco. Daí o Adam Smith falava que isso é meio difícil de equilibrar essa balança, né? Às vezes eu estou resfriado, então não vou chupar um picolé. Ou às vezes é feriado, então o cara não vai abrir a loja para vender o picolé para mim. Existe aqui uma relação. O Adam Smith ele diz o seguinte: existe uma mão invisível que meio que ela monitora, né? Ela estimula a um lado tomar decisão de consumir e o outro lado tomar decisão de produzir respeitando as relações, respeitando os equilíbrios. Por isso que, por exemplo, eu só falo de comida, né? Porque gordinho, o papo é só de comida. Vamos falar então de pizza. Toda sexta-feira rola ali, eu gosto muito de pizza margarita, né? E toda sexta-feira eu ligo lá para a pizzaria e peço a margarita. Quando eu pego o telefone e ligo, a ponta lá fala: Oi, Douglas, tudo bem? Boa noite. O de sempre? O papo é sempre esse. Oi, Douglas, tudo bem? O de sempre? Por quê? Aí eu falo: sim, porque ele sabe que toda sexta-feira à noite rola uma pizza de margarita, blá, 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 blá. O que ele fez? Ele me pediu o meu cadastro, ele tem um sistema, né, um sistema aí de relacionamento com o cliente, para otimizar a compra do manjericão, do tomate, da massa, que leva, né, como ingrediente ali da margarita, até porque se você for fazer uma pizza margarita, me chama aí, então bota no correio e me manda, me amarro. Ele já sabe que às sextas-feiras tem aquele cliente, então ele se programa, se organiza, comprando melhor a quantidade de manjericão ideal, comprando melhor a quantidade de tomate ideal, comprando melhor a quantidade lá necessária para ele produzir as pizzas dele. Porque ele sabe que toda sexta-feira o Douglas
E se o Douglas não ligar? O Douglas não ligar, de repente, pinta uma outra, ou então ele usa aqueles ingredientes de uma outra pizza. Ou seja, existe aqui uma relação de equilíbrio entre a possibilidade, como eu botei aqui, a possibilidade do processo de produção da pizza, do processo de entrega da pizza, porque ele sabe que não é segunda, não é terça, não é quarta. É às sextas-feiras que eu peço a pizza. Então, o processo aqui que eu estou chamando de entrega, de distribuição, de logística, e o processo de consumo, né? E o processo de consumo. Todo dia, naquele horário, tem aquele consumo de pizza. Isso é economia. Isso é ciência econômica. Então, ela estuda ali o equilíbrio, a compatibilização. É difícil pra caramba, né? Pô, será que esse cara hoje, chovendo, vai pedir a pizza? Será? Será que eu aqui, por sua vez, comi outro dia uma pizza sei lá, napolitana, será que eu vou voltar a comer a pizza margarita? Será? Então, esse equilíbrio, ele precisa ser muito bem organizado, porque se o cara produz muita pizza margarita, talvez ele não venda. Se ele produz pouca, talvez. Peraí, que a Chile escreveu, tipo assim, aquele cliente que não gosta de azeitona ou orégano. Pois é, então, pô, eu vou comprar muito orégano, vou comprar muita azeitona, porque o cliente sempre pede para tirar, então eu vou comprar pouca. Ou vou oferecer um produto com pouco ingrediente, né? A contento do cliente. Aqui entre nós, isso é difícil pra cacete, né? O objetivo, então, da economia é justamente diagnosticar através de métodos, de fórmulas, de observações, de comparações, de análises, essa relação. Quais são os recursos necessários que eu preciso ter para atender o consumidor de pizza, né, na hora certa, do jeito certo, da forma certa, na quantidade certa. Pô, aí você tem que ter bola de cristal. Volto a dizer, se eu comprar pouco ingrediente, você vai chegar lá, pô, tem, mas acabou. Eu vou ficar chateado. E o contrário é verdadeiro, né? Se eu chego lá, eu não chego lá, o cara fala, pô, comprei a pizza para você, você não comeu. E o cara vai perder dinheiro ou a outra opção, eu vou me frustrar. O segredo, então, todos os problemas econômicos, como eu botei aqui, é essa relação entre a demanda é quem pede, né? Então, a demanda e a produção. Vamos guardar essas duas palavrinhas aqui. Demanda de um lado, que é o consumidor, que quer, porque quer, e ele tem sempre razão, e do outro lado, quem produz. Produzir a quantidade certa, na hora certa, do jeito certo, da forma certa. E aí é complexo isso, né? Isso é uma decisão difícil. Daí a importância da gente conhecer o cliente. A Sheila falou que é sobre isso. Peraí, que eu. Às vezes eu leio, às vezes eu não leio. Sobre isso, conhecer os gostos do cliente. Pois é, exatamente isso. Conhecer a demanda, conhecer a produção, como ela botou aqui. Então, eu preciso ter métodos, critérios de cada vez mais conhecer o cliente. E isso, hoje em dia, está lindo e maravilhoso. Está lindo e maravilhoso. Hoje, as inteligências artificiais, os algoritmos, nos permitem isso, né? Você está assistindo a sua aula agora, mexendo no seu smartphone, e ele está estourando o pop-up aí na tua tela. Né? Só porque hoje de manhã você entrou no Google e foi procurar preço de uma promoção lá na loja Xing Ling, que estava pintando uma promoção, se você comprasse pela internet, sei lá, de um tênis que você queria comprar, e aí você entrou naquele site. Entrou no site, pesquisou lá no Google, nem comprou, nem fez a compra. Mas toda vez que você entrar no Google ou qualquer outro aplicativo, né, ele vai estar te mandando propaganda, vai estar te estourando de pop-up aí com propaganda de tênis para você comprar. Isso certamente acontece contigo, né? Isso é um algoritmo que está te monitorando para tentar se aproximar ainda mais do cliente. E aí, quando você dá o clique dizendo que quer comprar aquele tênis,
Aí ele tem um processo de produção lá na loja dele, que ele vai produzir rapidinho para te atender. Antes dele produzir, ele te oferece, né, que é o conceito aí de just in time, que a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas, assim, depois que você faz o pedido, que ele vai produzir o tênis, vai produzir a roupa, vai produzir, porque senão ele fica ali vendido na relação dele de produção. O segredo, então, os problemas é isso aqui, são esses, né? Pô, o que eu vou produzir? Qual é a aula que eu vou dar? Será que vai ter aluno na aula de economia, administração, planejamento e agro? Será? Como é que eu vou dar essa aula? Que hora que eu vou dar essa aula? E, por outro lado, você responder, pô, será que eu preciso dessa aula? Será que é importante a aula? Será que eu tenho que passar por ela para me formar? Essa relação é o fator crítico de sucesso aí do que a gente trata. Isso é economia. Mas nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido porque temos aqui o início da solução dos problemas, que se o segredo se a economia, melhor dizendo, o conceito da produção, o conceito da distribuição e da entrega, né, esse equilíbrio entre a demanda e a produção, por onde que eu começo? Isso serve para tudo, tá? Inclusive na área de vocês também. Eu vou abrir uma pet, uma store, uma pet shop, beleza. Vai vender para quem? Qual é o tipo? Você vai prestar serviço ou vai vender produto? Que tipo de produto? Produto de tratamento ou de embelezamento? Qual é o público? São questões que você tem que responder antes mesmo de pensar em abrir a tua loja, montar o teu plano de negócio, né, para começar a ser feliz dentro da sua expectativa. Isso em todos os segmentos. Você tem que conhecer os dois lados. Para conhecer os dois lados, a gente começa a conhecer os fatores de produção. O que eu tenho? O que eu tenho? E o que eu posso ter para produzir, para atender aquela expectativa? Os fatores de produção, então, são basicamente assim, aqui, com os dedos da mão, 5 elementos. 5 elementos. O primeiro fator de produção é o insumo, né? Aqui, recursos naturais, né? Recurso natural são os insumos da produção. Se eu vou produzir camisa, eu preciso de tecido, o tecido vem do algodão. Eu vou ter um fornecedor exclusivo, eu vou ter um fornecedor que vai me atender na minha demanda, que vai me cobrar barato, que vai me cobrar caro. Então, eu preciso mergulhar a fundo. Não estou falando de grana, eu não estou falando de mão de obra, eu não estou falando de tecnologia. Eu preciso identificar o meu fornecedor. Se eu trabalho com alimentação, se eu sou um McDonald's da vida, né, eu preciso ali conhecer o meu produtor de batata, porque a batata lá do fast food tem uma determinada qualidade que não cai. Para manter aquela qualidade, então, eu preciso entender os meus insumos de produção. É o primeiro tópico. Segundo tópico, né, a população economicamente ativa, o PEA, né? PEA a gente pode identificar por 2 caminhos, né? A população economicamente... o que significa isso, né, Douglas? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, por favor. Não fica só escrevendo aqui no chat, não. Abre o microfone, se puder, e entra na jogada. O PEA, né, População Economicamente Ativa, o que significa isso? A galera que produz, a galera que trabalha, né? O trabalho gera riqueza, a riqueza gera consumo, o consumo gera produção, né? Eu só vou produzir a camisa se eu tiver um cliente para comprar. Esse cliente precisa ter grana. Para ele ter grana, ele precisa produzir um trabalho para o fruto desse trabalho, né, gerar para ele riqueza suficiente para ele comprar a minha camisa e outras coisas que ele bem entenda. Então, eu preciso identificar dentro de uma amostra, de uma população, de um universo,
quem é que tem grana? Deixa eu olhar teu bolso aí para ver quanto que tu tem de grana. Será que o que eu vou produzir vai atender a tua expectativa? Aquela história da Casas Bahia, né? Era uma propaganda que tinha na região sudeste, aqui tem polos de outras regiões, a Casas Bahia, ela centrada, é uma rede de varejo, né, que hoje é a Via Varejo, né, que é a junção das Casas Bahias com Ponto Frio. Ponto Frio, juntou e criou a Via Varejo. Ponto Frio tem outras localidades também. Mas tinha uma propaganda que eu me lembro bem, que é pagar quanto? O cara lá falando, geladeira, fogão, não sei o que, você quer pagar quanto? Era propaganda, paga em 3.000 vezes sem juros, R$ 1 por mês. Rolou até umas confusões aí para efeito de preço, mas é a verdade, a gente fala que é R$ 1, isso rolou aí uns causos que a gente lê, né? Mas o que é ganhar quanto é quanto que você pode pagar. Deixa eu olhar o teu bolso, porque eu tenho um produto aqui. Se eu tiver dentro do teu bolso, você leva. Se tiver muito caro, você não vai levar. Se tiver muito barato, você vai querer pagar R$ 1, vai dar uma confusão danada. Então, quer pagar quanto? Eu preciso identificar dentro da minha estratégia o meu pé, porque eu não vou vender para quem não tem grana, né? O capital é um fator de produção, eu botei aqui destacado em vermelho, porque ele é o principal. O capital é o principal. É ele que é o cara. É ele que é o agente principal dentro do mundo que nós vivemos. E aqui eu não estou falando de capitalismo selvagem, eu particularmente até acho que o capitalista às vezes é selvagem demais, mas existem vários modelos de negócio, a gente vai falar sobre as correntes aqui, né? As correntes mais liberais, menos liberais, mais ortodoxas, mais heterodoxas, enfim. Mas, assim, independentemente do mundo, do seu conceito, da sua forma de pensar, você precisa de capital. Você precisa de capital. Eu costumo dizer até o seguinte, até uma ONG, né, uma organização não governamental, com fins filantrópicos, né, sem interesse, ela precisa produzir riqueza. Ela precisa de grana para produzir grana para distribuir essa grana. Né? Até esse tipo de estrutura, né, de negócio empresarial, às vezes sem fins lucrativos, mas ela precisa de grana. Então, o capital é o que move, é o que move. E o capital tem um custo, né? Ele é cruel às vezes e ele tem um custo. Então, controlar, né, a sua relação com ele é muito importante. Se você não tem grana, você pode pegar dinheiro emprestado, acho que eu já falei isso até no ano passado, você pode pegar dinheiro emprestado sem problema nenhum, desde que você pegue a grana, produza a riqueza, com essa riqueza produzida você pague o aluguel desse dinheiro dos outros, e ainda sobra alguma coisa para o teu bolso, para você investir no seu negócio, na sua produção. Então, gerir o capital é o fator crítico de sucesso e é o principal fator. Capacidade tecnológica, né? Hoje a gente está aqui tendo aula, há 15 anos atrás era no quadro de giz, né? Agora aqui está online, real time, aula síncrona, remota, blá 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 blá, tudo interagido, sendo interagido através de um software. Isso é tecnologia que dá velocidade. Antes essa turma tinham 20 alunos, agora tem 200, 300 alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso graças à tecnologia. Então, a tecnologia, ela facilita, ainda agora eu falei da pizza, né? Existem os CRM, né, que são sistemas de relacionamento com o cliente, sistema de relacionamento, sistema de gestão, onde o cara sabe que naquela hora, 8 horas da noite, eu vou ligar sexta-feira para pedir a pizza margarita. Isso é tecnologia. Né? Ele sabe que eu estou querendo comprar um tênis.
Então, eu entrei em 2, 3 lojas, não comprei, mas ele vai ficar enchendo meu saco ali e falando propaganda de tênis, né? Está escutando, o satélite está gravando tudo e ele vai ficar me enchendo o saco até eu comprar um tênis, 2 tênis, 1000 tênis que ele quer que eu consuma. Tecnologia, então, é um fator muito importante, cada vez mais nas nossas relações. E não tem volta, né? Não tem volta. Oi, Sheila, por favor, se você puder abrir o microfone, vai ser melhor. Pois não? Professor, boa noite. Boa noite. Eu sou muito curiosa mesmo. Eu já tinha essa suspeita de que o satélite, ou seja, o Google, escuta as conversas da gente. E realmente, de vez em quando, eu estou conversando, o meu responde. Eu falo alguma coisa, meu Google responde. Sim, sim. Isso não tem volta. Então, isso por exemplo, é igual o senhor falou, questão de consumismo, é igualzinho o senhor falou, aparece no feed e no Google do nosso celular exatamente o que a gente quer, o que a gente procura. Eu fico assim, meu Deus. Eu gosto muito de orquídea, sempre aparece no feed no histórico, né, do Google. Sim. Todo dia que eu vou olhar, tá lá aquele monte de vídeo de orquídea, é orquidário me chamando no Instagram, aquela coisa de louco. Isso, por um lado, é chato, mas, por outro lado, pelo olhar do negócio, do business, é lindo, né? É lindo porque, assim, ele está te direcionando. Seduz o cliente, né? Exatamente, exatamente. Então ele está te direcionando, já que você gosta de orquídea, eu vou aqui colocar seminário de orquídea, orquidário, orquídeas de outros países, orquídeas raras, orquídeas comuns, orquídeas fáceis, resistentes mais ao sol, mais à água, e aí você vai mergulhando naquele universo cada vez mais, consumindo cada vez mais, mas então Eu isso não sei faz. como que eles não desistiram de mim, porque eu nem olho mais, porque é muito caro. Mas não vão desistir na hora que você mudar, na hora que você começar a Na hora mudar. que eu mudar E o campo aí, do e aí consumo. ele vai virar e vai atacar aquele cenário. Isso tudo para permitir um equilíbrio entre a sua necessidade de demanda e a capacidade que eles têm de produzir a orquídea, os suplementos, os adubos, os vasos, os Isso, arranjos, tudo associado ali a essa relação. é Porque verdade. se você não consome, então eu vou ficar mandando propaganda 2,50 durante um ano. Pô, mas a Sheila não está consumindo, não. Aí ela vai procurar outro que consome. Então, quanto maior o banco de dados, quanto maior a quantidade de consumo. E aqui entre nós, né? Hoje, anota aí, não só você, Sheila, mas anota quantas horas, das 24 horas que você tem, anota quantas horas você fica conectado com o seu smartphone. Ah, mas eu estou trabalhando. Eu não estou falando disso. É Entre verdade. trabalho, lazer, diversão, seja lá o que for, Virou uma ferramenta de mão mesmo, né? assim como todo dia você acorda e lava o rosto, penteia o cabelo, e bota uma roupa para sair, você bota o seu smartphone para sair. Se a pessoa sai sem um celular, a pessoa tá nua, né? Vamos dizer assim. Então, faz parte. É um apetrecho que a gente está consumindo. E quem está do lado de lá enxerga isso. Então, eu vou começar a produzir aqui elementos para que a ponta consuma. Esse que é o pensamento. Então é Obrigadão isso, aí. obrigada, Eu que tá? agradeço a sua participação. Show de bola. Excelente. Obrigada, Excelente. professor. O senhor é excelente. Joia.
E por último aqui, o último elemento aqui é um fator muito importante que aí envolve a gente. Aqui está todo mundo ralando, né? O dia inteiro, aula, se dedicando, cada um passando aí por um sacrifício que só você sabe, para amanhã você se transformar num gestor, numa gestora, num especialista, né, naquilo que você pretende, né, profissionalmente se desenvolver. Ou seja, eu estou falando de um gestor, de alguém que tem a capacidade de combinar, e aí é o fator crítico de sucesso, de combinar esses outros fatores de produção. Se você tem essa capacidade, se você consegue identificar a correta relação do cliente, né, como até a Sheila colocou aqui antes, no nosso chat, se você conhece o gosto do cliente, se você conhece a sua capacidade de produção, se você conhece o capital que você tem para estimular essa relação, se você tem a tecnologia para você perturbar a cabeça do cliente, isso é gestão. E aí você faz o seu desenho, né, organiza esses fatores de produção aqui de forma que potencialize ali o seu interesse de acordo com a sua meta de negócio, de acordo com a tua produção. Aqui é importante a gente tratar, eu vou até andar para caramba, que eu quero que vocês. Depois eu vou voltar, tá? Eu só quero que vocês guardem esse cara aqui, ó, o cifrão. O cifrão. Esse cifrão, ele é. Vou voltar aqui. Peraí. Opa. Esse cifrão, ele é o norteador desse mundo encantado. Você gostando ou não gostando, você querendo ou não querendo, todo estudo, toda pesquisa, toda análise acadêmica, né, na área de administração, na área de economia, na área de contabilidade, na área de tributária, nesse mundo aqui que a gente está vivendo, nosso aqui, quem manda é o cifrão. Então, todas as ferramentas que o professor Douglas for estar apresentando, né, ou outros professores de administração, professores aí voltados para a gestão, sempre com o cunho de estimular esses fatores de produção a produzirem cada vez mais. É sempre esse olhar. Por isso que eu adoro, né, e sou apaixonado cada vez mais pela academia, porque vocês têm outros olhares, né? Um olhar mais humano, um olhar mais social, um olhar mais técnico dentro da profissão de cada um, e a combinação desses olhares faz com que você tenha ali o seu conhecimento, a sua formação. Da minha parte, eu vou estar sempre mostrando para vocês como você aumentar aquele cifrão, como você alavancar, né, potencializar, explorar, e a palavra é forte, mas é essa, explorar esses recursos para você gerar o lucro, gerar o resultado. Então, o olhar é sempre nesse sentido, né? Um outro tópico que eu queria abordar aqui com vocês, em cima dessa abordagem que a gente está tratando, né? Peraí, que eu agora me enrolo aqui. É essa questão se a gente falou dos fatores de produção, né? O capital, o pé, né? A capacidade de interação, a tecnologia. Né? Se a gente fala daqueles fatores de produção, da capacidade que a gente tem que ter para gerir aqueles fatores de produção, o que a gente produz? Né? Pode ser uma pergunta, né? Tá, eu entendi, Douglas, que você pega esses fatores, existe a complexidade, né, no equilíbrio, te pega esses fatores e faz o que com esses fatores? Eu organizo eles, boto eles em fila, brigo com eles
e chama a atenção deles, puxa a orelha deles, ficam ali me obedecendo, mas o que eu vou fazer com eles? Você vai produzir os bens econômicos. E bens aqui não necessariamente é algo palpável, né? Porque a gente tem algo palpável, algo tangível e algo intangível. O serviço, aqui, de certa forma, eu estou prestando um serviço, né? Eu estou passando conhecimento e você está consumindo conhecimento. Isso a gente não toca, isso é intangível. Então, o serviço é um bem econômico, eu estou ganhando dinheiro em dar a aula, você está pagando pela aula, com o intuito de pegar esse conhecimento e se beneficiar no futuro. Então, a nossa relação aqui, a gente tem fatores econômicos, tem capital, tem mão de obra ativa, tem tecnologia, tudo aquilo que a gente falou ali tem aqui na nossa relação. E essa relação, no nosso caso aqui, é intangível. Mas eu posso produzir, juntar esses fatores de produção e produzir algo tangível, a camisa, o carro, o computador, né? Eu posso, então, prestar serviços e eu posso, então, produzir bens. É o que ele está colocando aqui. E esses bens, sendo eles tangíveis ou intangíveis, não importa, eles são bens que são consumidos, a aula, o computador, o shampoo, a comida, né? Eu compro a laranja e chupo a laranja. Eu compro a água e bebo a água, né? Então, eu estou consumindo aquele bem que alguém produziu. Eu paguei, ele me deu a pizza. E eu tenho bens de capital, bens que produzem outros bens. Isso pode também. Pode dar um exemplo, Douglas? Claro. A Ana falou aqui, tangível seria o material de venda. Me ajuda aí, Ana, o material de venda, o folder, a propaganda, talvez? Não. Acho que você quis dizer aqui, a Ana escreveu aqui no chat, tangível seria... Tangível é o palpável. É o palpável. Eu sou um produtor de computador. Então, eu tenho uma fábrica de computador e pego a mão de obra, pego a tecnologia, pego o capital, pego aqueles fatores de produção e produzo esse computador aqui que eu estou usando. Esse computador, eu toco nele, ele é palpável, ele é tangível. Vou terminar aqui a aula e aí vou tomar banho, por exemplo. Vou tomar banho e vou pegar lá o shampoo e o sabonete. Então, o sabonete, eu comprei o sabonete e estou consumindo esse sabonete. Então, quem produziu o sabonete produziu um bem palpável, um bem tangível, diferente da aula, por exemplo. Vamos falar da pizza. Hoje eu não vou pedir pizza, não. Hoje eu vou lá comer a pizza no restaurante. Quando eu chego na pizzaria, lá sento, eu sou atendido por quem? Por um garçom. O garçom, ele vai me tirar o pedido. Ele está prestando ali um serviço para mim. Essa prestação de serviço eu estou consumindo. Concorda comigo? Então ele anotou o pedido, foi lá na cozinha, sai uma pizza margarita aí pro Douglas, tal, não sei o quê. Aí vem, conta uma piadinha, me serve ali um refrigerante, um chopp, uma água, seja lá o que for, e ele está me atendendo. Esse serviço que ele está me prestando é um bem econômico, só que é intangível, porque é um serviço. Então, vamos, assim, para facilitar, bens econômicos tangíveis é o bem, palpável, o tangível. Bens econômicos intangíveis, o serviço. Serviço. Falou de serviço, é intangível. O Matheus estava, rapaz, vai ser a aula toda falando de pizza daqui a pouco. Porra, aí, ó. É um algoritmo não, mas eu estou fazendo a cabeça aqui. Peça margarita, Matheus. Peça a margarita. Vai comigo. Mas a intangível seria produtos que você pode tocar, né? Entendi. Isso, exatamente.
computador, você vai comprar um livro, um bem tangível. Exatamente. Tipo, se eu vou fazer uma arte pelo computador, não tem como eu ter isso fisicamente, é um bem intangível. É um serviço. É um serviço que... Um serviço, tipo, de desenho, então, essa aula, no caso, seria um bem intangível, porque não é algo material, é algo que você... Legal. internet. Você colocou uma situação interessante. Quando eu te contrato para você fazer um desenho, né, ou uma obra de arte, seja lá o que for, algum software aqui no computador, algum desenho no computador, você está produzindo um serviço para mim, você está prestando um serviço para mim. Quando você me entrega aquele desenho, né, aquele serviço intangível, ou eu posso vendê-lo, né, como rola hoje em dia, né, determinados desenhos de computador, você vende o desenho por uma maior grana, ou eu posso imprimir ele, sei lá, em 3D, estou viajando aqui da maionese, e aí transformo esse serviço num bem, né, num produto palpável. Mas o raciocínio é esse. O intangível está sempre voltado para serviço. E o tangível está sempre voltado para produto. Vamos fechar dessa forma. Entendi. Beleza, show de bola. Esses bens, não importa se são tangíveis ou intangíveis, eles podem ser de consumo, o que o Matheus falou, né, do desenho, o desenho ele foi desenhado ali numa folha de papel. A folha de papel ela é palpável, né? Não vou falar do computador, se eu desenhar aqui no folha de papel. Então, ela foi consumida, ela foi usada para fazer aquele desenho. Virou um desenho. Agora, eu posso comprar uma impressora tangível que produza desenhos, que imprima desenhos para eu vender, imprima serviços para eu vender. Pegaram o raciocínio? Ou seja, eu posso ter bens de consumo e bens de capital. O que são os bens de capital? Bens de capital é aquele bem que eu tenho que me produz outros bens tangíveis ou intangíveis. Vou falar do trator. Falei da impressora, vou falar do trator. Comprei um trator para mim. Mas por que você comprou um trator? Eu comprei um trator porque eu uso o trator para terraplanar a minha fazenda que produz laranja. Eu não compro e vendo o trator, eu não produzo o trator. Eu comprei um trator, um bem tangível, lá da McPherson, e com esse bem, eu não estou consumindo ele, eu vou usar ele exclusivamente para produzir as minhas laranjas, para plantar lá as minhas laranjas, para arar lá o meu terreno, e que eu ganho dinheiro com laranja. Então, aqui eu quero que a gente guarde o conceito, primeiro de tangível e intangível, né? Que a gente já fechou, o intangível voltado para serviço, e os tipos de bens, não importa se é tangível ou intangível, os bens de consumo e os bens de capital. Bem de capital é aquele bem que eu uso para produzir outro bem. A história da impressora e do trator. E o bem de consumo é aquele que eu consumo. Né? Eu compro a laranja, descasco a laranja, chupo e jogo o bagaço fora lá. Ou então vendo, né? Vendo o bagaço para ele se transformar em farelo, etc, etc, etc. Eu quero basicamente que vocês guardem esses dois conceitos aqui que são muito importantes. Aqui os bens de consumo, eles podem ser duráveis, não duráveis, né? O não durável é aquele que você a laranja que você descasca e consome a laranja de imediato.
Agora, se você é uma indústria de suco de laranja, você pega a laranja, espreme a laranja, pega aquele bagaço, transforma aquele bagaço em farelo para virar ração animal. Eu não quero me prender, apesar de eu ter posto isso aqui, eu não quero me prender muito a durável, não durável, final, não. Eu só quero que você guarde, por enquanto, o conceito de bens de consumo, bens de capital. Bens tangíveis e bens intangíveis. É só isso que eu quero que você guarde por enquanto. Assim, Douglas, tá legal, estou entendendo, tal, mas e aí? E aí que essas informações são importantíssimas para a tabulação. Para tabulação. Aqui um exemplo bobo, né, inocente, mas que serve. Produção industrial no Brasil. Quando eu falo de produção industrial, eu estou falando de misturar os fatores de produção para produzir bens ou tangíveis ou intangíveis. E aqui um gráfico qualquer, de uma informação qualquer do IBGE, num determinado período qualquer, que ele diz o seguinte, esse gráfico negativo aqui só para ilustrar, tá? O intuito aqui é só esse. E a produção industrial no Brasil, geral, ela caiu, né? Aqui o zero, aumento percentual da produção comparado ao período anterior e diminuição da produção nacional comparado ao período anterior. No ano de 2013 e a 2015, a produção nacional ela caiu. O que isso significa dizer, Douglas? Não estou entendendo. Não, você está entendendo. Que os fatores de produção foram pouco usados. Tecnologia, capital, mão de obra, insumo da produção, a gestão desses fatores de produção, aqueles fatores de produção, eles foram pouco usados nesse período aqui, né? E aí a produção nacional ela foi diminuindo, produzindo pouco bem tangível, pouco bem intangível. Isso é uma puta informação para a gente, porque agora a gente vê que alguma coisa tem que ser feito para você estimular aqueles fatores de produção. Porque significa dizer o seguinte, eu quero, vamos supor que isso aqui fosse produção de computador. Eu quero comprar um computador, mas não tem computador no mercado. É o que está escrito aqui. Por que não tem computador no mercado? Porque a indústria, isso aqui o que é? Computador esse aqui, meu Deus. O Lenovo. Que esse computador, que a Lenovo não produziu, não teve insumo, não teve grana para produzir o computador. E aí ela não produziu. Se ela não produziu, me frustra. E se ela produziu pouco, tem muita procura. Muita gente quer comprar computador, porque ela produziu e 5, 10, 50 pessoas querem comprar o computador, e aí o que acontece com o preço do computador? Ele aumenta. Quem tiver mais grana vai levar esse um único computador que a Lenovo produziu. Então é perigoso, e é importante a gente controlar esse equilíbrio, porque o que está escrito aqui é que a produção nacional, nesse período, diminuiu, e aí, consequentemente, frustrou a demanda de consumo. Um outro exemplo aqui, botei depois quem quiser, entra aqui nesses links, né? Esse aqui é do Trade Economic, que é um site bem interessante. Olha aqui, os fatores de produção aqui, ó. Mercado, PIB, trabalho, preço, dinheiro. Os fatores de produção aqui é legal que aqui é uma figura, né? Mas se você entrar aqui, você clica, você vai ver. Aqui é a produção nacional geral. Desses fatores de produção, está dizendo aqui o seguinte, de abril de 2020, era aqui o ano, né? Ano 1, ano 5, ano 10, ano 25, né? Um resumão. A produção de indústria nacional, só para efeito de curiosidade, só para a gente ilustrar aqui o nosso bate-papo. Ele vinha positivo, caiu, os fatores de produção despencaram aqui em 2020 e voltaram a subir aqui nesse período,
meio que 2021 deram uma enfraquecida à produção industrial nacional. Por que você está falando muito de produção industrial? Porque eu estou falando de fatores de produção, eu estou falando que a indústria ela é o coração de um país, né? Se a indústria está bem, o comércio vai comprar a produção, vai vender para o consumidor, e aí o cara vai para aquela história do Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, quanto mais a produção aumentar, mais, se tiver grana, né, mais vai haver demanda, mais vai haver pedido, mais vai haver produção, e aí a economia cresce. Por isso que eu trouxe aqui para o debate os fatores de produção associados ao processo produtivo. Legal? Entenderam a brincadeira? Vamos continuar aqui rapidinho. Já estava terminando aqui rapidinho. A famosa, deixa eu olhar aqui, a famosa lei da oferta e da procura. Pois é, Vitória. Mesmo aqui na nossa relação, mesmo esquema aqui da nossa relação, se a Universo me paga R$ 1.000 a hora aula, pô, quem dera. E a outra instituição me paga R$ 1.500 a hora aula, quem dera, você acha que eu vou dar aula para quem? Me amarro em vocês, está começando a rolar uma relação aqui legal entre nós, mas eu vou para outra. Então, a lei da oferta e da procura é isso. Agora, se eu puder conciliar meus horários, eu dou de 8 às 9 aqui, de 9 às 10 na outra, a lei da oferta e da procura ela fica equilibrada. É exatamente isso. Então, o comentário seu é show de bola. Oi, Sheila. Pois não. Eu acho que a Sheila levantou a mão. Não? Professor. Oi, pois não. Eu não entendo muito bem de economia, não, mas o que o senhor acha, por exemplo, igual a lei da oferta e da procura? O senhor já viu alguns documentários sobre o Elon Musk, sobre aqueles carros da Tesla? Sim. O que o senhor me diz sobre aquele cara? Tipo assim, a lei da procura tá grande, a lista da procura dos carros dele, mas ele consegue produzir, parece que, se eu não me engano, 2 carros por ano, e teve um monte de processo contra ele, sendo que os carros dele são milionários, né? Para gente milionária, e tem uma fila enorme. Então, quer dizer que não falta procura. Você acha que falta organização da parte dele? Falta... o que falta num cara desse que Legal. produz robôs, produz carros de ponta, de primeiro... Legal, boa pergunta. Eu entendi essa pergunta, Sheila. Show de bola aí a tua pergunta. Existe... aqui a gente está começando a entender dessa relação, desse equilíbrio de oferta e de demanda, de consumo e produção, né? Tudo aquilo que vocês eu sei que vocês já entenderam aí, já captaram. Só que existem outros fatores, né, associados à relação da produção. Eu comecei a falar do Adam Smith, porque o Adam Smith ele fala do conceito da mão invisível. Existe uma mão invisível que nos manipula. O que ele fala é isso. Existe uma mão invisível para fazer com que você compre a orquídea. Querendo você ou não, vai chegar uma hora que você vai sofrer tanta pressão que você vai tirar o dinheiro do bolso e vai comprar a orquídea, mesmo que você não queira. Essa pressão que é imposta é a propaganda, é o marketing, é a influência, o teu colega do lado, a tua colega do lado, o teu vizinho que comprou um carro novo, e aí meio que te forçando a vender o teu carro que estava te atendendo, mas trocar a propaganda do jornal dizendo que os carros elétricos vão bombar, vão salvar o planeta, que a energia fóssil está matando o planeta, a energia elétrica é o futuro. Toda
esse movimento que o Musk é um dos defensores, né? Ele é uma das mãos invisíveis do mundo, porque ele é uma das pessoas mais ricas do mundo ocidental. Então, ele tem essa grana, não é porque ele é bobo, não é porque ele não consegue produzir. Muito pelo contrário. Tem um conceito que a indústria automotiva usa muito, que é o carro por encomenda. Eu não sou de jogar PlayStation, esses joguinhos, mas a galera que joga, tinha um joguinho no passado, nem sei se tem mais, que era um negócio de carro de corrida, que você montava o seu carro. Então, você tinha um carro de corrida lá no seu joguinho específico, e aí você queria botar um motor mais rápido, um volante mais tunado, uma roda mais rápida, você ia comprando os acessórios e ia colocando no seu carro para na hora do joguinho você ganhar as suas corridas. Isso era no joguinho. O Need for Speed, exatamente. É exatamente isso, Matheus. A indústria automotiva atual é a mesma coisa. Se você sair da sua casa agora e for comprar um carro agora, você vai chegar na concessionária e vai ter um carro zero, mas na maioria das vezes na cor branca, na cor cinza, produzido no ano passado. Ele é zero, mas ele foi produzido no ano passado. Modelo 2024, mas ano de fabricação 2023. Por quê? Porque é um estoque que está encalhado. Agora, se você quiser comprar um carro customizado a você, você entra no site agora da Tesla, da Volkswagen, qualquer montadora, qualquer uma delas. Professor, o que eu não entendo é que um cara desse, com um monte de demanda que ele tem, ele atrasar... Não, mas é estratégico, aí que eu ia chegar. Aí que eu ia chegar. Existe uma técnica E fica igual você falou, o carro ficou com um ano defasado. Você fica... Porque é um carro zero. Mas existem estudos, eu ia chegar lá. Tá bom. Você pode montar o seu carro pelo celular, pelo computador. Você compra um carro, eu quero banco de couro, você vai pagar mais tanto. Eu quero roda de liga leve, você vai pagar mais tanto. Eu quero na cor rosa. Não se produz carro na cor rosa, mas eu quero na cor rosa. A montadora dá like para você e diz que ela monta. E diz o seguinte, você vai entrar numa fila de espera e vai esperar, você vai pagar mais caro e vai esperar mais 3, 4 meses para esse carro chegar com a sua cara, com o seu jeito, da sua forma. Esses 3, 4 meses, você vai ser... Isso é psicologia no negócio. Durante esses 3, 4 meses, você não vai reclamar. Você, muito pelo contrário, você vai multiplicar a sua ansiedade, vai multiplicar a sua expectativa para as pessoas que estão no seu entorno. Caramba, o carro vai chegar hoje, vai chegar amanhã. A pessoa fica naturalmente excitada com a expectativa de entrar numa fila de espera, porque você vai contar aquilo como se fosse uma vantagem. E quando chegar o produto, vai chegar o produto com a sua cara, customizado para você. Isso é uma técnica de marketing, né? Isso é uma estratégia. Isso, de bobo, ele não tem nada. Não é falha de produção, não é deficiência no atraso, não é morosidade. Isso ele está sentindo o mercado. Isso ele está verificando se as pessoas... A fila vai aumentar ou a fila vai diminuir. Se vai chegar um novo player, um novo concorrente asiático, como está chegando, né, o BYD, ou que vai tirar ele da jogada para ele não investir muito naquela produção, ou não. Então, isso é jogada. Pode ter certeza disso, Sheila e os demais. A valorização do produto, que aí o produto fica cada vez mais caro. Eu quero também. Você tem na sua garagem, eu também quero. Se você esperou 3 meses, eu vou esperar 8 meses,
mas eu quero para tirar onda contigo, que o meu é melhor do que o teu. Isso é assim que funciona. Infelizmente. Meus queridos, até estourei meu tempo aqui, mas foi ótimo, foi ótimo. Eu vou falar, então, na próxima aula a gente continua, deixa eu só parar aqui a gravação, o compartilhamento. Passa rápido, eu falo demais, né? Mas o desenho era para a gente trabalhar 2 aulas nesse tópico aqui. Eu vou falar na próxima aula dos sistemas econômicos, que os fatores de produção são juntados, geram os bens econômicos. Esses bens econômicos, eles seguem determinados critérios produtivos. Ora mais acelerado, ora menos acelerado, ora quem produz é a iniciativa privada, ora quem produz é a iniciativa pública. É um pouco disso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, quem não viu, deixa eu parar aqui a gravação, a compartilhamento, quem não viu, dá uma olhada lá, né, no materiais, que a gente vai fechar. A gente vai falar dessas teorias dentro do ambiente micro e dentro do ambiente macro, entender um pouco o que é microeconomia, o que é macroeconomia. E a gente vai ser feliz, não tenho dúvida nenhuma. Need for Speed, isso mesmo, cara. Bons tempos. A Caixilha falou aqui, quem não quer, né? Se eu falar para você, se você tem a grana, quer tirar onda, eu falo assim, pô, você espera 6 meses um carro, mas é o carro, hein? Só você na tua rua, só você na tua cidade vai ter. Eu costumo brincar aqui, falo assim, quando eu terminar, que cada área tem um modelo de carro, né? Minhas amigas do serviço, né? Um é fonoaudiólogo, um é fisioterapeuta. Eu falo, quando eu formar, eu vou ter uma RAM cor-de-rosa. E eu tenho certeza que você vai conseguir, né? Com planejamento você consegue. Só que ela não está na loja. Você vai ter que esperar 6, 7 meses para ela te entregar. E você vai esperar. E quando você... Lugar de bode vai ser ovelhinha. É por aí. Show de bola, show de bola. Legal, Matheus. Muito obrigado aí pela força. Professor, ótima aula. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Quanto mais vocês participarem, melhor, mais dinâmico, e a coisa fica mais motivada. Deixa eu parar aqui a gravação, senão depois eu me esqueço. E aí excelente aula, professor.